deixar o chat aberto aí. Quem quiser fazer pergunta, pode abrir o microfone ou perguntar no chat, hein, gente? Sempre fica à vontade aí fazer isso do jeito que vocês preferirem. Ó, então, a gente, semana passada, eu comecei, né, esse slide aqui, que fala sobre a organização do setor elétrico. Aí eu expliquei primeiro de uma forma geral, né, aquele caminho que a energia faz lá da usina até chegar no consumidor, né? E a gente viu que o sistema ele é dividido em três partes principais, que é geração, transmissão e distribuição, certo? Eu falei um pouco sobre a simbologia aqui dos diagramas que a gente usa, diferença entre sistema interligado e sistema isolado. Falei do ERAC, que é o Esquema Regional de Alívio de Carga. E eu comecei a falar, eu terminei a aula falando sobre geração, né? Falei da matriz elétrica do Brasil e falei um pouquinho sobre cada geração e como é que funciona a subestação lá na usina de geração, onde a gente eleva a tensão para poder transmitir essa energia. Eu parei exatamente aqui, nessa foto que a gente tinha um gerador e um transformador elevador aqui bem na cara do nosso gerador. Ou geradores, né? Que tem mais de um aqui. Mas enfim, hoje então eu vou falar para vocês sobre transmissão e distribuição, começando pela transmissão, tá? Bom, pessoal, transmissão é o intervalo ali do caminho que a energia faz entre a usina, onde a energia é gerada. Ô, André, você tá mostrando a tela aí? Vocês não estão vendo, não? Não. Uai, pera aí, então que eu vou parar de compartilhar e compartilhar de novo, pera aí. Aí. Tá vendo, Zé? Tá vendo? Não tô vendo não, só o áudio só. Uai. Você tá no celular ou você tá no computador? Computador. Uai, você quer tentar sair e entrar de novo aqui? Que aí, sábado teve um aluno meu que fez isso e deu certo. Porque você pode escolher, ou você vê o professor, ou você vê. Às vezes a telinha tá aqui embaixo, no cantinho inferior direito. Tá não? Não, tá não. O Andrei tá no cantinho embaixo. Tá. Porque se você clicar nele, ele vai pro centro e a apresentação vai para onde que ele tá. Às vezes tava assim. Também não. Tenta clicar nele e clica de volta no preto, se tiver preto. Não muda nada. No meio da tela tá só o seu nome. Entendi. Faz o seguinte, sai da reunião e entra de novo. Que aí na hora que você entrar de novo é capaz de dar certo. Tá. Eu vou te esperar para voltar a explicar. Esse trabalho pode ser digitado, né? Pode. Pode ser manuscrito, você quer mandar foto? Não, pode ser digitado. Não tem problema nenhum. As respostas são só texto, né? Só resposta por extenso, assim. Tem desenho, não? Não, tem não. Aí pode ser digitado. Mas igual, eu estava lendo a primeira pergunta, qual que é o caminho da uma transmissão centralizada, né? Na geração centralizada. Se eu quiser desenhar também, eu posso. Pode, não, fica à vontade. Pode. Se você quiser mandar a figura separada, desenhar no papel, tirar uma foto, ou então, não sei se você pode tá dar usando... um print do seu slide aí e colocar lá também? Pode. É só se eu explicar no texto que está na figura, né? Só colocar a figura, não. Na resposta, você tem que mostrar para que você está colocando a figura aí. Andrei, agora deu certo. Deu certo? Deu. Então, vamos voltar aqui, então. Começar a falar, então, gente, sobre transmissão, tá? Transmissão no caminho que a energia faz lá da geração até o consumidor. A transmissão ela é o trecho entre a usina de geração até eu chegar em um grande centro consumidor.
Mas na transmissão eu vou trabalhar com grandes blocos de energia, tá? Eu não vou ramificar muita energia que eu tô transmitindo. Eu vou pegar um grande bloco que está sendo gerado, ou até mesmo agrupar grandes blocos de energia de várias usinas em uma linha só e transmitir isso até um grande centro, tá? Bom, se a gente comparar com logística, né, seria o quê? Seria a estrada, a BR, que o caminhão pega para levar a carga da fábrica até uma cidade. Isso seria transmissão. Aí lá dentro da cidade o caminhão vai chegar no centro de distribuição, aí sim vai distribuir a mercadoria para vários pontos diferentes, mas a transmissão seria da fábrica até a cidade, tá? No nosso caso aqui, como é energia elétrica, da usina até um grande centro consumidor, que pode ser uma cidade ou mais de uma, né? Bom, e geralmente as grandes usinas, principalmente as hidrelétricas, né, que é a realidade aqui nossa no Brasil, geralmente elas estão distantes dos centros consumidores, tá? Porque para construir uma hidrelétrica, se vocês já viram uma, foram ou passaram perto, tem que ocupar uma grande área, né, que vai ser alagada para fazer represa. Então, assim, não dá para fazer uma hidrelétrica dentro de uma cidade, né? Geralmente ela é num lugar mais afastado, onde é que num ponto do rio mais, onde tem menos pessoas, né? Onde é menos povoado. Mas, então, a transmissão, geralmente a gente tem que percorrer longas distâncias. E por que que a transmissão ela é feita em alta tensão? Por que que a gente eleva os níveis mais altos de tensão do sistema são na transmissão? Para que o sistema seja mais eficiente, para que a gente tenha menos perdas. A potência, acho que vocês já fizeram circuitos, tá? A gente calcula a potência em um circuito elétrico multiplicando a tensão e a corrente. Ó. P é igual a V vezes I, tá? Bom, se eu quero transmitir uma mesma quantidade de potência e eu aumentar muito a tensão, que é o V, eu vou diminuir a minha corrente, que é o I, nessa equação, tá? E as perdas em uma linha de transmissão, elas estão diretamente relacionadas com a corrente, tá? A corrente é que causa, quanto mais alta a corrente, mais perdas eu vou ter na linha, e essas perdas são por calor. Quanto mais corrente está passando em um cabo, mais a gente vai aquecer esse cabo e mais a gente vai perder energia em forma de calor para o meio que o cabo está, né? Para o ar, no caso, ou se o cabo estiver enterrado, vai ser para a terra. Mas quanto mais corrente estiver passando, mais perda a gente vai ter. Então, ó, se a gente elevar muito a tensão e olhar para essa equação, a gente vai elevar a tensão ao máximo e a corrente vai vir para o mínimo, se a gente tiver um P constante, tá? Então, por isso que a gente faz a transmissão com a tensão mais alta possível, tá? Bom, aí, assim, vocês podem se perguntar, por que que a distribuição também não é feita com tensão muito alta? Porque aí também eu preciso de isolação, né? As torres de transmissão são altas demais, né? Como é que a gente ia colocar um monte de torre de transmissão dentro de uma cidade? A gente precisa de uma coisa mais compacta, e por isso que a gente abaixa um pouco mais para poder distribuir isso dentro de uma cidade. Mas mesmo assim a tensão é um pouco alta, né? A gente não, 13,8 kV, por exemplo, a gente não consegue usar diretamente. Mas a isolação para 13,8 são equipamentos muito menores, muito mais compactos do que os equipamentos de isolação de 230 kV, por exemplo, né? Então, assim, a gente tem que andar na máxima tensão, fazer a energia ser transmitida na máxima tensão possível, só que tem que respeitar a condição de cada local, né? Não dá para passar uma linha de transmissão no meio de uma cidade. Bom, então é por isso que a gente transmite em alta tensão. Pessoal, aqui tem dois mapas do Brasil das linhas de transmissão da rede básica, que a gente chama, tá? Que são as linhas, as principais que transmitem os grandes blocos de energia no país, tá? Conectam as principais usinas aos centros consumidores aí, nos principais locais do Brasil. Esse gráfico aqui da esquerda, ó, ele é de 2015, tá? É um gráfico de como eram as linhas de transmissão em 2015.
E esse da direita, ele é um horizonte para 2024, tá? É como se planejou que estaria a nossa malha de linha de transmissão em 2024, tá? Agora a gente já está em 2020, a gente ainda está um pouco longe, né? Faltam 4 anos aí, 3 anos e pouco, mas isso aí é uma previsão que geralmente se concretiza, tá? Porque as obras são licitadas, então tem prazo para concluir. Geralmente isso aí não falha, não. Bom, aqui, ó, a gente repara que o que a densidade dessa malha de linha de transmissão, ela é muito maior aqui no sul e no sudeste e no litoral do nordeste, que é onde estão as maiores cargas do Brasil, né? São Paulo, que principalmente, que é o estado que é mais industrializado, e a população do Brasil se concentra mais no litoral, por isso que tá essas linhas de transmissão, todas elas estão vindo em direção ao litoral e ao sudeste aqui principalmente. Bom, mas esses mapas aqui é só para vocês terem uma ideia do tamanho aí que é o sistema elétrico brasileiro, como é que ele é Andrei, conectado. Pois não. a energia que é produzida no Brasil, tem algum país que recebe ela, que compra a energia do Brasil? Tem não. O Brasil compra energia elétrica do Paraguai e da Argentina. E, assim, e compra gás natural da Bolívia, né? Que não é energia elétrica, mas é energia também, né? É um combustível. Mas o Brasil, ele consome mais do que ele produz, né? Na verdade. Beleza? Beleza. Mas um dia o Brasil chega lá. Um dia o Brasil começa a vender energia. Ó, gente, aqui tá a foto de uma torre de transmissão. Só para vocês conhecerem, quem não conhece, os principais elementos aí que a gente tem na nossa rede de transmissão, tá? Bom, o primeiro elemento é a própria torre, né, que dá sustentação aos cabos que vão transmitir a energia. Essa torre, quanto maior for a tensão de transmissão, maior vai ser essa torre, né? Mais alta e com maior espaçamento entre os condutores. Bom, eu tenho os cabos condutores, que é por onde a energia vai passar. Geralmente eu posso ter três ou seis, enfim, é sempre um múltiplo de três, porque eu tenho três fases, né? A transmissão é trifásica. Bom, aí aqui na foto, os condutores seriam esses cabos aqui, ó, que estão passando paralelos um ao outro aqui. E nesse esquema aqui, nesse desenho da silhueta da torre de transmissão, ela está mostrando aqui, ó, onde eu tenho os condutores, esse círculo marcado por 2, eu tenho aqui também, eu tenho 2 condutores por fase, tá? E eu posso ter mais de um condutor por fase, sem problema. Quanto mais potência eu estou transmitindo, é interessante eu ter mais condutores, que eu estou dividindo a corrente entre 2 condutores, tá? Por exemplo, se a corrente que eu tenho que transmitir é 1000 ampere, aí vai ir 500 ampere em cada condutor desse aqui, tá? E isso aí vai fazer com que a gente possa usar um condutor mais fino, com bitola menor. Ó, a gente também tem outros 2 cabos aqui em cima, esses cabos que passam por cima da torre de transmissão, que estão marcados aqui também no desenho, que são os cabos para-raio, tá? Em algum ponto da linha, esses cabos têm que estar aterrados, ou então eles podem ser isolados, mas isso não é muito comum, não. O mais comum é eles estarem aterrados em algum ponto da linha. Isso é para proteger contra a descarga atmosférica, né? O nome já diz, para-raios é para que um raio, durante a tempestade, não atinja um condutor e sobrecarregue a linha, causando assim um acidente aí que vai, com certeza, acionar a proteção. Então, a linha ela tem que ser protegida contra descargas atmosféricas. E a gente tem também os isoladores, que são elementos fundamentais aí. São eu sempre achei que isso fosse uma mola. Eu olhava isso de longe, na estrada, assim, eu achava que era uma mola. Mas não é, não. O isolador, ele geralmente de porcelana ou fibra de vidro. E são esses objetos aqui que eles vão isolar a torre que dá sustentação para os cabos dos cabos
propriamente dito, para a gente não ter fuga de corrente para a torre, formando assim um curto-circuito. Então, o isolador ele é muito importante para a transmissão, tá? Bom, gente, os cabos condutores, existem vários tipos, tá? Mas eu queria só falar dos dois principais aí para vocês. Um para linhas aéreas e um para linhas subterrâneas ou submarinas. Nas linhas aéreas, o cabo que ele é mais usado é esse cabo aqui, que tem, a gente chama por essa sigla, ACSR. Mas essa sigla aí, daqui a 5 minutos eu esqueci ela, tá? Eu sempre lembro do nome desse cabo, que ele é um cabo de alumínio com alma de aço. A gente fala que ele tem alma de aço, porque ele tem essa camada de aço aqui no meio, que é esse metal mais escuro, tá? E tem camadas de alumínio externas por fora aqui do aço. Bom, por que esse cabo ele é assim? O alumínio, ele é um bom condutor, tá? E geralmente não se utiliza o cobre em transmissão porque o alumínio é muito mais barato. E as linhas de transmissão, como são longas, né, quilômetros de linha, claro que vai ser usado o material mais barato para reduzir o custo da obra. Então, o alumínio ele é mais barato que o cobre, também é um excelente condutor. Só que o alumínio, ele não é um metal que tem uma sustentação mecânica tão boa, e ele também não é tão flexível quanto o cobre. Num cabo, se ele fosse de alumínio puro, o peso dele faz ele dar uma barriga, né, entre duas torres. Tem duas torres assim, e o cabo faz aquela barriga entre duas torres que a gente chama ele de catenária, essa barriga. E se o cabo fosse de alumínio puro, esse peso ia fazer o cabo envergar demais e podia quebrar, porque o alumínio ele não é tão flexível. Essa alma de aço, esse núcleo de aço aqui, ele vai dar essa sustentação mecânica para o cabo de alumínio, tá? Porque o aço ele vai aguentar, ele não vai flexionar tanto e vai manter aqui a resistência mecânica que o cabo necessita para não se romper, tá? Então é por isso que a gente usa esse núcleo de aço na maioria aí dos cabos de linha de transmissão. Bom, e o aço, ele é um condutor, tá? Mas é um condutor ruim. O alumínio e o cobre são muito melhores. Só que a corrente, como a transmissão é feita em corrente alternada, a maior parte da corrente ela vai passar pela periferia do cabo, ela não vai passar pelo aço. Por isso que o alumínio ele é colocado justamente aqui na parte de fora do cabo, para que a corrente passe toda por ele. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu ia perguntar justamente isso aí, se esse aço faz parte também da transmissão aí, do caso. Ou se ele serve só como sustentação. Não, ele é só sustentação mecânica mesmo. A corrente ela vai passar toda pelo alumínio que está por fora. E a gente dá o nome disso aí, da corrente passar por fora, a gente dá o nome disso de efeito pelicular, tá? Que é como se a corrente estivesse passando pela película do cabo aqui, seria uma periferia aqui do cabo, tá? Então, entre eles Bom, não tem pessoal, nada de isolando, não. Não, tem não. Não, mas sim, se a corrente quiser passar pelo aço, ela pode passar. Não tem. Se o aço fosse um bom condutor, o cabo seria só de aço, não tinha problema nenhum. Sim. Entendeu? Beleza. Mas assim, vai passar um pouco de corrente pelo aço, mas como ele não é um bom condutor, a corrente que está nele é muito pequena. Mas então, esses são os cabos, gente, que são mais utilizados nas linhas de transmissão aéreas, né? Essas linhas que são as mais comuns. Agora, numa linha de transmissão subterrânea é um pouco difícil de ver, né? Distribuição é mais comum. Andrei, Mas eu particularmente não conheço nenhuma, não. Pois não. esses cabos é isolado ou não, dessas linhas de transmissão? Não são, não. Esse aqui da linha de transmissão aérea é cabo nu. Eles não têm isolação. Ok. Tá? Então, aproveitando a pergunta do Zé aí, os cabos de transmissão submarina ou subterrânea, eles têm que ser isolados, eles têm que ter isolação, para não fechar curto com a terra ou com a água, né? No caso do cabo submarino.
Então, a gente tem, no geral aqui, um cabo que ele vai ter um condutor ou de alumínio ou de cobre, que está no centro, tá? Esse condutor aqui, e vai ter as camadas de isolação e proteção mecânica. A isolação que é mais usada é polietileno reticulado, que é o XLPE. Seria essa parte branca que está aqui do cabo. Geralmente, essa camada aqui ela é muito mais grossa do que o próprio condutor, tá? Para dar isolação do condutor para o meio que ele está. E tem as outras camadas aqui que são para proteção mecânica, né? Camada de borracha, tem um revestimento de chumbo também, que é para dar uma sustentação para o cabo, principalmente se ele for de alumínio. E por fora tem um revestimento de PVC, que é para o cabo não oxidar, não sofrer nenhuma interferência do meio, principalmente no mar, que a água é salina, né? Isso, se eu colocasse um cabo nu, ele ia corroer rapidinho no mar. Tudo bem? Essa Então, isolação XLPE é a mesma daqueles cabos de antena, aquela branquinha inteiro meio, será? pai, de antena eu não sei te responder, não. De televisão, esses branquinhos mesmo. Eu sei qual que é o cabo, eu só não sei se aquilo lá é XLPE, porque pode ser PVC, que é outro isolante também. Sim. Deve ser PVC, mais barato, né? Mas provavelmente, porque os cabos, né, que a gente usa para fazer instalação residencial, tem com instalação PVC, instalação com isolação PVC, que é o mais comum, e tem com XLPE também, só que aí é bem mais caro, né? O pessoal usa XLPE em instalações de baixa tensão. Se tiver, por exemplo, ligar um motor que vai puxar muita corrente, o XLPE aguenta uma temperatura maior do que o PVC. Eu acho que o PVC, o cabo pode ficar até 60, 70 graus, e no XLPE pode chegar a 100, 110 graus a temperatura dele. Aí vai da aplicação, porque eu acho que o XLPE é bem mais caro do que o PVC. Mas assim, na transmissão tem que ser XLPE, porque vai esquentar muito. Então, o PVC tem que ser muito bem calculado aí para o cabo não esquentar e não derreter essa isolação. Então, o XLPE, provavelmente no sistema de transmissão, ele sempre vai ser escolhido por causa disso, principalmente submarino. Então, são esses dois tipos de cabos aí, gente, para transmissão aérea e transmissão submarina. Mais alguma dúvida sobre os cabos? Passar para frente aqui, então. Para acabar de falar de transmissão, nessa introdução sobre transmissão para vocês, vou falar um pouquinho sobre transmissão em corrente contínua, tá? Que ela é um pouco diferente da transmissão convencional em corrente alternada. Aqui tem um esqueminha de um sistema de transmissão em corrente contínua bem genérico aqui. Como que ele funciona? A energia ela vai ser gerada em corrente alternada, tá? Aqui a gente vai ter um gerador, o gerador não vai mudar, e na saída do gerador, a gente vai ter o transformador elevador para elevar essa tensão a níveis de transmissão. O que acontece quando a gente quer transmitir em corrente contínua é que a gente tem que ter um retificador aqui para converter essa corrente alternada para corrente contínua para a gente poder transmitir, tá? Esse retificador vai fazer essa conversão e a gente vai transmitir essa energia até o centro consumidor, até uma subestação que geralmente está muito longe. E aqui tudo em corrente contínua. Lá no centro consumidor, a gente vai ter que usar um inversor para a gente converter novamente essa energia em corrente alternada para a gente poder injetar nessa rede, tá? Aí seja uma rede de transmissão, subtransmissão, distribuição, não importa. Mas tem que converter para corrente alternada no nível de tensão correto para poder injetar essa energia numa rede de corrente alternada. Então, assim, a transmissão em corrente contínua funciona dessa forma. E bom, eu vou falar aqui um pouquinho os prós e os contras de se utilizar. Andrei, ela é mais barata para transmitir? Então, eu vou falar disso aqui agora. Ela é mais barata dependendo da condição, tá? Começar falando bem, né? Elogiando aqui, falando das vantagens. Para uma linha aérea, uma linha comum de transmissão, a corrente contínua ela vai ser mais barata
se a distância dessa linha foi 800 quilômetros ou mais, tá? Porque o custo inicial, esse gráfico aqui está mostrando o custo inicial da linha de corrente contínua ele é maior do que a de corrente alternada, tá? Só que as torres que a gente usa, elas são menores em corrente contínua. Essa torre, essa primeira aqui, é um exemplo aqui de estrutura que se usa em corrente contínua, tá? Ela é muito menor, mais baixa que as de corrente alternada. E a gente também utiliza só 2 cabos condutores, tá? E isso aí vai baratear o sistema, a linha de transmissão em si. E se eu começar a aumentar muito a distância, o custo da corrente contínua não vai crescer tão rapidamente quanto a corrente alternada. Então, nesse ponto aqui, que é uma distância de 800 quilômetros, a transmissão CC vai passar a ser mais barata, tá? E esse custo aqui inicial dela é muito alto por causa dos conversores, que tem que fazer, né, a conversão de CA para CC e de CC para CA, tá? Mas para distâncias maiores que 800 quilômetros, ela é muito vantajosa. Entenderam? Entendeu, Zé? Sim. Ó, outra vantagem da transmissão em corrente contínua é que ela permite a gente conectar 2 sistemas com frequências diferentes, tá? Vou voltar o slide aqui rapidinho. Se eu tiver um gerador em 50 Hz aqui no ponto da geração, eu vou converter essa corrente alternada em 50 Hz para contínua. Quando chegar aqui na estação inversora, eu posso converter ela de contínua para alternada em 60 Hz e injetar na rede, tá? Então, ó, essa é uma outra vantagem da transmissão em corrente contínua, poder conectar 2 sistemas com frequências diferentes. E outra vantagem aqui é o menor impacto ambiental, né? Porque, como eu falei, as torres são menores, né? Os terrenos que a gente vai ter que desapropriar para passar uma linha de transmissão em corrente contínua vão ser menores. A gente não vai precisar de um espaço tão grande assim para passar essa linha. Bom, essa vantagem dela poder conectar 2 sistemas em frequências diferentes foi crucial para a gente ter uma transmissão em corrente contínua de Itaipu até São Paulo, na subestação de Ibiúna. A distância de Itaipu a essa subestação é exatamente 800 quilômetros, tá? Então, se passasse uma linha de corrente alternada, o custo ia ser o mesmo, tá? E todo mundo já conhecia a tecnologia de corrente alternada, era natural escolher ela para fazer isso aí. Só que acontece que metade dos geradores de Itaipu são do Paraguai, e o Paraguai, a rede deles é 50 Hz. Então, para o Brasil poder comprar energia do Paraguai, ele tinha que converter de 50 para 60 Hz. Então, o que o Brasil fez? A energia que está sendo comprada do Paraguai, ela tem que entrar no Paraguai obrigatoriamente, e ela não pode sair de Itaipu direto para o Brasil, né? Ela é gerada em 50 Hz, convertida para 60 e transmitida em corrente contínua até São Paulo, né? Lá em São Paulo que ela vai ser convertida para 60 Hz. Então, esse foi o motivo principal de Itaipu ter essa linha de transmissão. Agora, lá no norte, né, a gente tem a usina de Santo Antônio, que é uma usina hidrelétrica muito grande. A energia dela é transmitida também para o sudeste. Eu não me recordo aqui o nome da subestação que recebe essa energia. Mas a distância da usina de Santo Antônio e Giral para o sudeste é mais de 2.000 quilômetros, tá? Então já era justificativo suficiente para a gente ter uma linha em corrente contínua. Só que lá a gente tem, na verdade, uma de corrente contínua e uma de corrente alternada. E isso se deve a uma desvantagem imensa da transmissão em corrente contínua, que ela tem que ser uma transmissão ponto a ponto. A gente tem que transmitir do ponto da geração direto para o ponto onde é que a gente vai consumir. A gente não pode ter uma ramificação no meio, tá? Então, a linha que tem lá do norte até o sudeste, com 2.000 quilômetros, ela passa por dentro aí de pelo menos 3 ou 4 estados. Como que você vai passar uma linha de transmissão dentro de um estado e falar para o governador que ele não vai poder usar a energia dessa linha? Então, por isso que tem uma corrente contínua e uma corrente alternada
lá do norte, porque a corrente alternada ela é toda ramificada para poder abastecer os estados por onde ela passa também. Então, essa é uma grande desvantagem da corrente contínua. Da mesma geração dessa aí de Santo Antônio, sai alternado e contínuo até chegar no outro ponto. Isso. Só que alternado não chega num ponto só, não. Sim. Mas por que não faz só alternado, então? Não, porque assim, como eu falei, é uma grande usina, né? Ela produz muita energia. Ela tem condição de gerar contínuo e alternado? Não, ela gera toda em alternado. A gente converte parte da energia para contínua. Tá? A contínua tem menos perda que a alternada. Bom, isso aí. Não, isso aí eu acho que. Eu acho que não, eu acho que as perdas acabam sendo iguais, mas a contínua vai ter menos perdas porque a tensão é mais alta, tá? Mas a questão aí mais era também que se você passasse uma linha em corrente alternada, você no meio do caminho, lá de Rondônia até São Paulo, não ia ter, os estados que estão no meio ali não iam dar conta nem de consumir essa energia toda, né? Lá em São Paulo, onde é que tem indústria que essa energia vai ser consumida. A hidrelétrica já é construída pensando em abastecer isso aí. Então, assim, a viabilidade de fazer a usina lá está diretamente ligada às plantas industriais que a gente tem no Sudeste, tá? Mas a energia, vou voltar aqui o slide só para eu vi que ficou um pouquinho a dúvida. A energia na usina ela vai sempre ser gerada em corrente alternada. Aí lá nesse caso, onde a gente tem os dois tipos, a gente ia converter parte dessa energia em contínua e parte dessa energia a gente ia transmitir direto, tá? Para outro ponto aqui e ia poder ramificar para vários aqui. Aí ia pagando pedágio, vamos dizer assim. Tá? Aí todas as ramificações teriam ser subestações abaixadoras. Sim. Bom, podia ser. Na próxima aula eu vou falar disso aí, mas a subestação pode ser abaixadora ou não, né? Assim, ela pode só ramificar e transmitir para um outro local, na mesma não, mas tensão. Se for para conduzir para uma cidade, vai ter que abaixar, não? Ah, com certeza. Mas assim, eu posso fazer uma subestação no meio do nada, assim, entendeu? Só para ramificar a linha, porque não necessariamente a linha vai passar perto Tá. da cidade, entendeu? Entendi. Vamos falar, entre São Paulo e Rio, tem uma ali só para jogar para o Paraná. Não, como assim? Não entendi. Então, vamos supor, entre a geração e o final. Aí tem uma subestação, vamos supor, que gera lá no Rio Grande do Sul para jogar lá para Minas Gerais. Sim. No meio aí tem uma subestação para ramificar para jogar para São Paulo, por exemplo. Isso mesmo. Aí aqui, no final dela que tem uma subestação abaixadora. Isso. Aí sim, o sistema vai ramificar muito mais ainda, né? Sim. Mas aí vai só baixando. Até chegar no consumidor, vai só baixando. Ô, Andrei. Essa duas linhas em azul no mapa de 2024 aí, que é uma corrente, a outra alternada? Não, essas duas aqui, elas são de corrente contínua, tá? Elas vêm de Tucuruí, é outra usina. Essa que eu falei, ó, ela vem aqui, ó, entre Rio Branco e Porto Velho, essa linha aqui, ó, tá? Ela tá aqui na legenda, ela é essa aqui de mais ou menos 600 kV. Ela não sei se está dando para você ver, mas ela é amarela com preto pontilhado em cima dela, tá? Essa linha aqui, ó. Isso aqui dá 2.000 quilômetros. A linha que vai de Itaipu tá escrito aqui, tá vendo? Ela também tá nessa mesma cor, ela também é mais ou menos 600 kVcc. Ela faz isso aqui, ó. Aí ela é menorzinha, tá vendo? Menorzinha, mas é 800 quilômetros, não é pouca coisa não. Essa aqui, ó, é muito maior, é 2.000.
Essa aqui de Tucuruí, ela deve ser maior ainda, mas essa aí, eu não sei se elas estão em operação ainda, tá? Mas até 2024 elas vão estar. Essa aqui que vem de Santo Antônio vai estar em operação. E a maioria vai para Sudeste, né? Pode ver. A maioria vai para São Paulo, né, especificamente. Até as de Nordeste vai para São Paulo, né? No Nordeste também tem muita carga. Então, assim, no Nordeste tem linha que liga com o Sudeste, mas o Nordeste ele também demanda muita carga. Tem indústria também, bastante indústria no Nordeste. As eólicas aí no Nordeste geram só para o Nordeste ou ela entra nessa linha de transmissão também? Não, aí não tem como saber, não. Isso aqui você jogou energia no sistema. Aí no Nordeste, independente se é hidro ou se é eólica, né? Sim. Aí não tem como saber se a eólica está sendo construída ali ou não. Beleza. Andrei. Oi. Voltando à subestação, igual aqui nessa região nossa aqui, nós temos 2 usinas hidrelétricas. Sim. Para conectar uma usina na outra, também é subestação, não é? Tem que ter uma subestação. Ou ela pode ser conectada encontrou a transmissão, conecta ela. Não pode não. Assim não dá para fazer não, tá? Tem que ter uma subestação. Sempre que tem um ponto onde a gente está funilando ou a gente está bifurcando a energia, tem que ter uma subestação. Não dá só para emendar o cabo, não. Você queria fazer um gato, né, Zé? Não seria um gato, mas potencializar ela, né? Não, mas existem subestações que não tem o transformador, né? Que a gente tem só um afunilamento, uma bifurcação, mas é na mesma tensão. Então, esse tipo de subestação não vai ter um transformador, mas vai ter proteção, né? Provavelmente vai ter um disjuntor, vai ter chave para fazer manobra ali, para redirecionar a energia. Então, mas tem que ter uma subestação. Ela vai ser menor, né? Porque o transformador, só de não ter ele, já vai desocupar ali o espaço dele e dos equipamentos que tem por causa do transformador, né? Então, vai ser uma subestação bem menor. E para conectar uma linha dessa na outra, elas têm que estar no mesmo potencial de carga, de transmissão? Tem que estar na mesma tensão. Tem que ter tensão igual. Oi, gente, então, ó, a transmissão em corrente contínua é isso. Ela tem essas vantagens, né, de ser mais barata para distâncias maiores que 800 quilômetros, né? Poder conectar sistemas com frequências diferentes e ter essas torres menores e tudo, mas tem a desvantagem, né? Essa que eu falei, que é a maior, que é ter que transmitir ponto a ponto, tá? E ela também tem outra desvantagem, que a gente tem que usar muito filtro, que são formados por indutores e capacitores, tá? Para que a gente mantenha a qualidade da energia, para que não tenha, para que ela não gere o que a gente chama de harmônicas. Eu acho que vocês têm uma outra disciplina que vocês vão falar de qualidade de energia, não é comigo não, tá? É o Wesley. Se não for do Wesley, vocês estão fazendo com o Felipe? Eu acho que o Felipe dava uma disciplina que ele falava de qualidade de energia. Não sei se ele ainda está com ela. O Wesley começou a falar ontem de harmônica. Então é isso. Eu sei que não tá na minha disciplina, mas eu lembro que está em outra, tá? Bom, gente, eu falei, essa distância de 800 quilômetros é para a linha aérea, tá? Se for submarina, essa distância cai muito, 50 quilômetros já passa a ser vantagem passar uma linha CC. Na Europa tem muita linha submarina lá, né? Porque lá é tudo, não é um continente igual aqui, né? Cheio de ilhas, cheio de península, lá tem aqueles mares, 7 mares deles lá. Aí lá é muito utilizado esse tipo de transmissão submarina. Aqui no Brasil, eu acho que não. É só para alimentar a plataforma mesmo em alto mar. Para ligar 2 pontos, eu nunca ouvi falar, não. Mas bom, isso aí é só para dar um panorama geral, para falar para vocês como é que é corrente contínua, porque é importante saber. Vocês que vão ser técnicos em eletrotécnica, é importante saber aí
um pouquinho como é que funciona, tá? Bom, pessoal, então, falar agora para finalizar sobre redes de distribuição, tá? A gente vai ver muita coisa sobre distribuição ao longo do curso, então isso aqui vai ser só uma visão geral, tá? Ó, a distribuição, na verdade, ela começa no sistema de subtransmissão. E por que que o sistema de subtransmissão está enquadrado na distribuição? Porque a concessionária de distribuição é responsável pela subtransmissão também, tá? As linhas de 138 kV e 69. 138 para baixo, né? E como é a mesma concessionária que é responsável, então a gente coloca esse sistema de subtransmissão enquadrado também, junto com distribuição. Só que a gente não vai ver dentro de uma cidade uma linha de 138 kV passando, tá? Bom, e no sistema de distribuição, ele começa onde? Ele começa na subestação de distribuição, onde ele recebe uma linha de subtransmissão, ou pode receber uma linha de transmissão de 230 kV, sem problema nenhum, e ele vai abaixar essa tensão para níveis de distribuição primária, para a gente poder distribuir dentro da cidade, ou então para fornecer para a indústria, por exemplo, já diretamente, tá? E essa subestação de distribuição, ela é muito importante e a gente vocês vão ver que a gente vai falar dela até o ano que vem, até cansar, tá? Andrei, Bom, oi, pois não. A empresa que toma conta da distribuição entre os estados é a Eletrobras, não é? Não, então, não tem uma só não, né? Aqui em Minas Gerais, a CEMIG, por exemplo, ela tem CEMIG geração, CEMIG transmissão e CEMIG distribuição, tá? A Eletrobras é uma delas, mas isso aí quem vai ser responsável, isso aí são contratos que tem um tempo, né? E geralmente é licitação, tá? Não sei, o contrato da CEMIG, eu não sei se ele é da mesma forma, por ela ser uma empresa pública, mas quando vai construir uma linha de transmissão, tem uma licitação para construção e uma licitação para operação dela. Então, assim, pode ser Eletrobras. Lá em São Paulo tem a Eletropaulo, no Rio tem a Light, a Ampla, na Bahia tem a Coelba, tem muita aí, tem Energisa. Porque eu pensei que a Eletrobras distribuía entre os estados e a CEMIG dentro do estado, entendeu? Não, a CEMIG também é responsável por transmissão também, só que apesar de chamar CEMIG, são empresas diferentes, a CEMIG Distribuição e a CEMIG Transmissão. Tem dois CNPJ, né? Mas isso aí depende da localidade, isso aí cada lugar é uma empresa que é responsável. E no caso da construção da usina, o Andrei, a CEMIG também faz parte ou não da construção, ou isso é obra de governo? Não, isso aí, assim, a obra, quando vai fazer uma linha, ou quando vai fazer uma usina, a obra, eles abrem um leilão, né? Aí, no leilão, como é que ele funciona? É um leilão ao contrário, né? Quem der o menor lance, né? O menor preço que vai ganhar, tá? E quem ganhar o leilão fazendo o melhor projeto ali, o mais viável, vai fazer essa obra, vai ganhar essa licitação. Mas pode ser CEMIG, pode ser a construção da linha. Tem empresa que faz só a construção da linha, só a construção de usina e não trabalha com a operação, tá? Por exemplo, a Odebrecht faz usina hidrelétrica, só que a Odebrecht não opera, não é uma concessionária, tá? Tá. Ela é uma construtora, no caso, só. Isso. Igual Bom, a usina do funil ali, acho que quem toma conta é a CEMIG, quem administra ali, eu acho. Eu acho que aqui em Minas a CEMIG é praticamente o estado inteiro. Alguns lugares, linha de transmissão tem Furnas também, que administra, que aí é outra coisa. A Furnas já é outra empresa, pertence à Eletrobras, eu acho, né? Não tenho certeza. Mas tem muita subestação aí que é da Eletrobras em Minas também. Aí, perto na região aí,
tem a subestação de Itutinga, que é muito grande aí, que é a Eletrobras que opera. Quando a gente passa lá em frente, tem placas da Eletrobras. Pode continuar? Então, ó, pessoal, Pode. o sistema de distribuição, pessoal, ele é dividido em distribuição primária e secundária, tá? A distribuição primária é em alta tensão, é a distribuição que é feita nos postes, tá? O mais comum sendo 13,8 kV. A distribuição secundária é aquela parte de baixo dos postes, que eu vou mostrar a foto aqui de um para vocês, tá? Onde a gente abaixa, tem os transformadores dos postes que fazem essa redução da tensão e a gente abaixa para 127, 220, que é o nosso caso, e tem lugar que é 220, 380, tá? Tem lugar que é 380, 440, mas eu não sei nem falar onde é que tem isso aí, que eu só ouvi falar, tá? Bom, pessoal, então essa divisão de distribuição primária e secundária, se a gente olhar para um poste, principalmente esse aqui que tem o transformador, que fica mais fácil de ver, a gente tem sempre aqui, ó, na parte mais alta, essa rede primária, tá? Que geralmente são só 3 cabos condutores, ela é trifásica, sem neutro. E a gente tem o transformador aqui no poste que ele vai fazer essa redução da tensão e a gente vai ter a saída dele geralmente com 4 fios, tá? Onde a gente tem 3 fases e um neutro aqui. E geralmente vai ficar, essa distribuição secundária vai ficar na parte de baixo do poste. E a proteção desse transformador aqui, ela sempre vai ser feita com fusíveis, tá? Os fusíveis são essas chaves que tem aqui, esses fusíveis que vão proteger o transformador. Quando alguém fica sem luz aí, é porque o fusível abriu o circuito aqui, o transformador parou de fornecer para vocês. É o que eles chamam de banana? Ó, então, tem mais de um tipo de fusível, mas esse aqui, que tá aqui, eu acho que é o que eles chamam de banana, tá? Ele tem um cartucho aqui, eu não sei te falar, né, qual que eles chamam de banana. Mas o mais comum é esse aqui, que tem o cartucho e tem o isolador nele aqui. Mas se ele abre, não tem que trocar não, né? Só fechar de novo. Só fechar de novo. Mas aí esse aqui tem que ir alguém lá, tá? Sim. Com a haste, com o varão lá e fechar aí de novo. Aí tem um negócio que chama olhal, que é um lugar para a gente encaixar a vara e colocar aí no lugar de novo, tá? Ou às vezes pode ter que trocar o cartucho dele e colocar no lugar de novo também, aí depende. Uhum. Eu acho que ele deve, se for um fusível que pode abrir, pode fechar de novo, com certeza aí tem um número de vezes que a gente pode fechar de novo, tá? Ele não é munição infinita, não. Tem que trocar. Eu já vi eles mexer nele e trocar só um arame dentro dessa banana aí. É o cartucho. É isso mesmo. Bom, então, isso aqui é só para você. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Ana Flávia tá com a mão levantada aí, tem 2 horas. Eu voltei sem querer. Sem problema. Ó, pessoal, então, assim, essa rede de distribuição primária e secundária, a gente consegue diferenciá-la no poste dessa forma aqui, tá? Sempre a secundária vai estar mais baixa e geralmente ela vai ser 4 fios. Aí quando vocês estiverem andando na rua aí, vocês param, olham pro poste lá, o pessoal vai pensar que vocês são doidos, mas não são não. Só vai ficar olhando lá para entender melhor. Tá? De vez em quando a gente acha uns gatos aí, como diz o Guilherme, nessa secundária aí, ó. Também. Aqui o poste tá limpinho, aqui não tem nada não. Aqui o poste tá legal. Em favela que é muito cheio disso. Isso aí nem São Paulo e no Rio, não. Não, no Rio não. No Rio o poste quase cai. Ó, pessoal, então, só comentar mais uma coisa com vocês, tá? A rede de distribuição, a gente tem diferentes tipos, tá? Se vocês forem olhar os postes, nem todos vão ter a rede do mesmo jeito, tá? Bom, a rede aérea convencional é a que é a mais comum da gente ver, onde os cabos do poste eles vão passar sempre por cima aqui e a gente vai ter essa haste horizontal que está dando sustentação para esses cabos, tá?
Bom, e esses cabos aqui são cabos nus, a gente não tem isolação neles, tá? E essa rede aqui é que ocupa mais espaço, mas apesar dela ocupar muito espaço, ela é a mais barata, por isso que a gente mais vai ver aí se a gente andar na rua, justamente porque ela é a mais barata. E ela é a que está mais susceptível à falha, né? Se cair uma árvore em cima, vai fechar curto. Se cair um raio em cima, vai sobrecarregar. Se um carro bater e derrubar o poste, vai cair a energia de tudo que é lugar perto aqui da Aqui rede. já aconteceu de uma ave encostar aí e Aham. cortar a energia do bairro aqui. Esse tipo de rede aqui, se tiver árvore perto, é fatal. A árvore bater vai fechar curto, tá? Mas bom, mas como ela é mais barata, ela vai ser sempre a que a gente mais vai ver aí se a gente sair andando pela cidade. Mas tem outros tipos, gente. Tem o outro tipo é a rede compacta, tá? Onde os condutores eles têm que ter uma camada de isolação e geralmente a gente usa esses passadores aqui, tá? E, bom, isso aqui é a rede de 13.8 kV, tá? Ou, no caso da nossa região, né? Pode ser outra tensão, mas esses cabos eles vão ter uma camada de isolação e vão ficar com esses espaçadores aqui. Esse de cima aqui, muito provavelmente ele é um para-raio, tá? O cabo para-raio, o cabo guarda, aqui é o mesmo esquema da linha de transmissão, tá? A distribuição, geralmente ela tem também esse cabo guarda aqui, tudo bem? Bom, e essa rede aqui, como o nome dela já diz, ela é mais compacta, né? Só que os condutores vão ser mais caros por causa da camada de isolação que eles têm. Só que ela está menos susceptível à falha, né? Porque se cair uma árvore nesse tipo de rede, não vai fechar um curto, já que ela é isolada, já que o condutor tem isolação, tá? Mas, bom, a isolação desse condutor, ela não é a melhor do mundo, porque tem que ter esses espaçadores, tá? Eu não posso passar os cabos juntos um do outro. Se eu usar uma isolação melhor, né, um cabo, um XLPE, aí sim eu posso ter uma rede aérea que a gente chama de isolada, onde a gente pode passar os cabos aqui em torno de um cabo de aço que dá sustentação, tá? Aí sim, se a isolação garantir que eu não vou fechar curto entre as fases, eu enrolo os cabos aí ela vai ficar extremamente compacta nessa rede de distribuição, tá? Mas essa aqui, sinceramente, eu nunca vi esse tipo de rede aqui em lugar nenhum, tá? Eu já vi a compacta, em Nepomuceno tem, tá? Na avenida principal, aí na rua de Cefete tem esse tipo de rede, mas essa aqui eu nunca vi em lugar nenhum, tá? Os loteamentos novos estão saindo tudo assim agora. Com essa aqui? Ó, depois eu vou... Eu falo na secundária, né? Não, na secundária. Não, na secundária é mais tranquilo de fazer isso, tá? Porque geralmente o nível de isolação é baixo, não precisa de uma isolação muito alta. Agora, na primária, eu nunca vi na primária dessa forma. A CEMIG usa esse tipo de cabo aqui, quando é uma carga mais alta. Uhum. Aí ela usa essas 3 cores aqui para ligar da secundária no seu transformador, no seu padrão. Entendi. Mas enfim, assim, se um dia eu ver isso aqui na primária, eu vou até tirar foto, porque eu nunca vi. Porque deve ser muito caro, né? Então, para usar isso aqui tem que justificar muito bem. Olha, pessoal, e o último tipo de rede é a rede subterrânea, né? Onde a gente tem aqui os cabos enterrados. Aqui nessa foto ele não foi enterrado ainda, né? Senão não ia dar para a gente ver, claro. Ou então a gente pode ter em galeria. Aqui parece uma linha de metrô, aí tá aproveitando a linha de metrô para passar os cabos aqui junto do lado, tá? E bom, onde é que a gente usa a rede subterrânea? Essa aí já é mais comum de ter, principalmente em grande centro, onde os prédios vão ser mais altos, né, do que os postes, e as janelas começam a ficar muito perto. Até em um local onde existia a rede aérea, é possível substituir para uma rede subterrânea, quando está vendo que está ficando muito bagunçado ali, está poluindo muito o visual da cidade.
Tá. Aí geralmente pode deixar uma rede aérea com cabo de comunicação, cabo de telefone, de internet, e os cabos de energia passar eles subterrâneos. Na minha cidade, em Juiz de Fora, no centro da cidade, a rede é toda subterrânea. Ela era aérea, aí começou a dar muito problema numa certa época. Aí a prefeitura não, né? A CEMIG resolveu reformar a rede, passar ela toda subterrânea no centro da cidade, tá? Que aí também diminui a poluição visual, fica melhor. E dá menos problema, né? Quando a concessionária decide fazer isso é porque tá dando problema, tá? Curto, vandalismo, roubo de cabo. Então, se você tem uma rede subterrânea, você não vai ter esse tipo de problema. Você pode ter curto-circuito, tá? Não é impossível. Pode ter, passar um animal lá dentro, lá, roer o fio e fechar um curto lá, mas a chance é muito menor do que cair uma árvore em cima, por exemplo, tá? Então, assim, as redes subterrâneas elas já são mais comuns a gente ver por aí. Esse cabo subterrâneo, ele vai direto na terra ou ele, além da proteção dele, tem uma outra, tipo uma mangueira corrugada que a gente põe na parede? Não, geralmente tem. Geralmente tem um conduíte. É igual um conduíte, né? Só que a bitola é mais grossa. Mas ele pode ser enterrado diretamente também, não tem problema não. Mas quando passa ele pelo um conduíte, é mais fácil de dar manutenção se precisar, né? E quando ele está em galeria aqui, então nem se fala, né? Para dar manutenção aqui é facinho, facinho. Mas pode ser enterrado, não tem problema não. Se for uma rede aí que o pessoal não está querendo gastar muito dinheiro com ela, enterra direto. Que o cabo já é próprio, né? É. Mais alguma pergunta, pessoal? Ó, eu vou esticar a aula mais um pouquinho hoje, que aí a gente acaba de falar desse slide, tá? Eu coloquei aqui no final, mais a título de curiosidade, mas eu também coloquei, acho que uma pergunta lá no estudo dirigido sobre isso aqui, que eu vi que vocês estavam muito curiosos, né, sobre geração solar, como é que funcionava, queria saber melhor. Eu resolvi colocar esse esqueminha aqui para explicar para vocês como é que funciona, tá? Bom, aqui a gente tem uma casa aqui, né, um desenho de uma casa, onde a gente tem painéis solares no telhado dessa casa, tá? Bom, quando os painéis estão gerando energia, quando o sol está batendo neles, eles geram energia em corrente contínua, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa conectar na saída desses painéis é o inversor. Tá essa caixinha vermelha aqui representada, que é o nosso inversor, que ele vai converter a energia em corrente contínua que os painéis estão gerando para corrente alternada, tá? Bom, e no caso aqui, como é uma instalação residencial, a energia continua fazendo o caminho dela aqui, e a gente tem um padrão aqui, uma caixa, onde a gente está mandando parte da energia para dentro da casa, tá? Esses cabos vermelhos aqui, e parte da energia a gente está mandando para a rede elétrica. Bom, aí como é que funciona essa conexão com a rede elétrica? A gente tem que ter um medidor bidirecional, tá? Que quando eu estiver gerando mais energia do que eu estou consumindo, eu vou botar energia na rede, tá? Tá sobrando, vou mandar para a rede. E se ficar de noite, né, o painel vai parar de gerar. E eu tenho que consumir energia, como é que eu vou fazer? Aí sim eu vou pegar a energia da rede para alimentar os equipamentos aqui da minha casa, lâmpada, televisão, que seja, tá? Então, bom, basicamente é assim que funciona um sistema de geração fotovoltaica residencial. Aí essa energia que a gente está gerando na rede, esse medidor bidirecional ele vai fazer um balanço, né? Ele vai descontando do que a gente gastou. E se no final do mês a gente forneceu mais energia do que a gente gastou, a gente não vai receber dinheiro da concessionária, não, tá? Eles não vão pagar a gente por essa energia, não. Eles vão dar um crédito de energia que a gente pode usar nos meses seguintes, tá? Então, falando por alto, assim, é assim que funciona a geração de energia solar fotovoltaica residencial, tá? Alguém tem alguma dúvida? Todo mundo já sabia, então, como é que funcionava?
E meu pai tem geração na roça. Só que ela gera direto para a rede. Eu tenho como colocar umas baterias lá para estar armazenando? Tem como sim. Eu tenho que trocar alguma coisa ou só... Não, você só tem que comprar as baterias de acordo com o inversor que você tem, né? Só que na verdade, você tem que ver se o inversor, se ele pode conectar a bateria no lado CC dele, se ele vai funcionar também. Geralmente você tem que ter, antes da bateria, um controlador de carga, tá? Que quando a bateria acabar de carregar, ele vai deixar a energia indo toda para a rede ou para casa, tanto faz. E a bateria vai ficar ali como uma reserva, né? Se a rede parar de fornecer, aí a sua casa vai começar a ser abastecida pela bateria. Como no break. É, como se fosse um no-break, só que a bateria, dependendo da quantidade, vai aguentar bem mais, né? O no-break geralmente é só para a gente ter Dura tempo mais de que 6 horas? desligar. Aí depende da quantidade de bateria, né? Porque geralmente é um banco de baterias, aí depende do tamanho, da quantidade Horas em das série. baterias. Aí quanto maior, mais vai aguentar. Tô vendo se eu acho a foto aqui. Mas pode ir tocando. Beleza. Ó, gente, só aproveitando aqui, depois vocês vão poder fazer mais perguntas. A gente pode também ter uma geração eólica, né? Se a gente tiver uma turbina pequenininha, né? Um gerador eólico pequenininho, só que ele é barulhento. Ele não é igual a energia solar, não. Mas a gente pode ter também em casa, colocar no telhado, então, se for zona rural, colocar uns aerogeradores, assim, umas torres, e para aproveitar para gerar energia, né? Aí como é que funciona a energia eólica? Ela é diferente, né, da solar. Aqui a gente já gera em corrente alternada, só que a gente tem que ajustar a frequência e a tensão que está saindo do gerador, porque isso vai depender da quantidade de vento, tá? A gente não vai ter uma frequência fixa e uma tensão fixa na saída do gerador. Ela vai variar de acordo com o vento que está batendo. Aí a gente tem que ter um conversor também, que está aqui, ó, que a gente converte de CA para CC geralmente, e de CC para CA. Aí na saída do conversor, aí sim a gente vai ter a tensão e a frequência controladas aqui para a gente poder injetar na rede. Aí, bom, se tiver que injetar na distribuição primária, por exemplo, aí tem que ter um transformador. Se quiser injetar na secundária, pode injetar direto. Aqui, essa figura que eu estou usando aqui para mostrar para vocês, é um aerogerador para conectar na transmissão, tá? Aqui tem uma torre de transmissão, mas a ideia é a mesma, a ideia não muda não, tá? Só vai mudar o nível de tensão aqui, onde a gente tem que conectar e se vai usar o transformador ou não. Mas é bem parecido aí com a energia solar, essa maneira da gente condicionar tensão e frequência da forma que a gente quer. Então é isso aí, pessoal. Alguém tem mais dúvida? O Guilherme está tentando achar a foto ainda. Não, pode. Eu tô vendo. Eu lembro que eu tinha aqui, mas pode. Só curiosidade aí. Não, mas aqui a aula era só até aqui mesmo, gente. O slide aqui acabou, tá? Para falar de forma geral aí como é que funciona o nosso setor elétrico. Espero que vocês estejam entendendo mais sobre o setor elétrico agora do que há 15 dias atrás, antes de eu falar. Então, alguém tem alguma pergunta, pessoal? Essa outra tem link no YouTube? Pode falar. Acho que alguém fez a pergunta aí, fez não? Eu não consegui escutar. Pode falar, Zé. Eu espero, Zé. Vai tranquilo. Pode falar. Então, aqui no Brasil, além dessa linha CC que tem da Itaipu, tem mais uma, então, aqui dentro do Brasil? Tem a que vem de Santo Antônio, mas e tem mais em construção, né? Vou aqui. Essa de Santo Antônio é aqui entre Rio Branco e Porto Velho.
Isso. Ela fica por aqui, ó. Tá? Ela fica quase em Porto Velho aqui, tá? Ela tá saindo aqui. E vindo descendo. Ah, beleza. Vai, Leandrão, faz a pergunta aí para nós. E tem essas duas que vão vir de Tucuruí. Isso elas não estão prontas ainda não, tá? Isso aqui é plano para 2024. Então, André, eu queria saber se o link vai ficar disponível no Siga para assistir no YouTube. O link vai ficar disponível, sim. Aqui no Teams vai direto para o YouTube e o link vai ficar no Siga também. Eu tinha colocado o link da aula passada no Siga já. Aí eu vou... Beleza, normal. Beleza? Aí eu vou baixar essa aqui, subir para o YouTube, aí sim eu coloco o link. Mas é rapidinho. Não, tranquilo. Mais alguma pergunta, pessoal? Tô tranquilo. Pessoal, então, por hoje é só, Tem um tá? corintiano no grupo aí, não? Oi? Tem nenhum corintiano no grupo aí, não? Na sala. Quando o meu time ganha, ele some, cara. Não consigo zoar ninguém. Ah, meu Deus do céu. Tem jeito não. Falando pra você. Pessoal, então, hoje eu Fora isso, estiquei tem um pouquinho mais. Tá? Eu estiquei, ficou mais de uma hora aqui que a gente tá falando já, que eu tô falando. Mas é isso aí, tá? Aí esse primeiro estudo dirigido é até aqui, né? Esse slide. E é para semana que vem, não esqueçam não. Se alguém não conseguir acessar nem no Siga, nem no Teams, é só entrar em contato comigo, tá? Beleza. Falou, pessoal. Boa noite, então. Vou encerrar a gravação. Falou. Alô, Andrei, boa noite. Boa noite. Ô,